Glorificado seja o nome de Jesus por esta quarta-feira abençoada que o Senhor nos concede, né? A paz do Senhor a cada um dos nossos irmãos. Louvamos a Deus por esse dia 28 de abril. É o dia que o Senhor fez para nele nos abençoar e fazer com que prosperemos naquilo que realizamos no Senhor. Eu quero ler um texto bíblico com os irmãos na epístola que Paulo escreve aqui aos Filipenses, no capítulo de número 4. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 4, ele diz assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, nesse trecho que lemos, né, ele deixa muita instrução para nós. Mas eu quero frisar apenas um detalhe rapidamente, que é o fato de ele se colocar aqui como modelo, dizendo que aquilo que foi aprendido nele, aquilo que foi ouvido dele, aquilo que ele realizou, ele diz com toda a garantia, com toda a certeza, pode fazer exatamente desse jeito, porque sendo assim, o Deus da paz será convosco. Paulo se coloca como exemplo, como modelo, e eu particularmente louvo ao Senhor por ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, de ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo e poder viver essas experiências maravilhosas que nós temos descritas, não é, na Palavra de Deus e a qual o Senhor nos concede também que realizemos oportunamente, que isso venha acontecendo nas nossas vidas. Eu quero também, desde já, saudar a cada um dos irmãos que já estão conosco aqui, não é? Esta é a nossa live de número 59. Práticas eclesiásticas, usos e costumes é o tema que nós estaremos trabalhando, né, nesta oportunidade, junto com o pastor Ciro Sanches. Vamos já chamar o pastor Ciro aqui para que a gente possa iniciar os trabalhos. Pois bem, deixa eu ajustar aqui também, meu pastor. Nós estamos passando aqui em casa, rapaz, por um processo difícil, sabe? A irmã Eliane, ela arrumou de fazer umas obras aqui, e aí eu estou trancadinho num quarto aqui hoje. E ela tá ali, meu filho, só na lida. Mas é isso aí. Pai do Senhor, pastor Ciro. Maravilha, pode tudo ser. Bem? A sua oportunidade para a sua palavra de saudação aos nossos amados irmãos nesta noite, né, de quarta-feira, 28 de abril do ano de 2021. Amém. Tá chegando bem aí a imagem, o som? Tá joia, tá uma benção. Tá bom. É a live de número 59, então? 59, pensa numa benção. Rapaz, que maravilha, hein? 59. Prazer, né, poder estar aqui mais uma vez. Quero agradecer ao irmão pela oportunidade, agradecer a Deus, sobretudo, né? E pedir já para os nossos queridos irmãos e amigos, irmãs, amigas, né? Que estão aqui participando dessa live, já estamos aí com uma boa audiência. Vou pedir que os irmãos, as irmãs, cliquem nesse coraçãozinho aí. A gente brincou outro dia falando que é como dar glória a Deus, mas ao mesmo tempo também é uma forma de impulsionar a live. Como que funciona, né?
Quando você clica no coraçãozinho, várias pessoas clicam, existe um algoritmo, né, no Instagram que faz com que ele percebe que a live é relevante e ele vai mostrar essa live para pessoas que não seguem nem ao CETADB, nem a minha conta, né? Então, quer dizer, mais pessoas poderão ter acesso, conhecer. E também uma outra maneira é você clicar aí de espalhar, né? Aí o pastor Evandro, que entrou aí, que sempre está divulgando, né, nossas lives, clique também nesse aviãozinho de papel aí, ó, esse aviãozinho que aparece, e convide mais pessoas. E vai ser uma benção, porque a temática de hoje é uma temática, como diz o pastor Ecos, palpitante, né? Com certeza. Agora à tarde, eu estava compartilhando com alguns pastores, agora, esses dias, né, esses últimos 10 dias, 12 dias, nós temos alcançado muitas igrejas com os nossos cursos, fazendo a implantação de núcleos. Não é? Que benção. Ainda que nós temos muitos alunos que estudam o curso de forma individual, nós temos alcançado várias igrejas com as modalidades de curso básico, médio, avançado, enfim. E aí eu estava conversando com alguns pastores hoje à tarde a respeito disso e falando com eles a respeito do tema e até colocando aquela imagem que é a divulgação que está no nosso no Story, também no WhatsApp pessoal, né? Enfim. E aí vários irmãos comentaram justamente isso aí, que eles iam estar aqui na live porque os temas são quentes. Temas são quentes. Então é isso aí. Maravilha. Fato é, pastor Amém. Ciro, que eu louvo a Deus porque a gente percebe assim um envolvimento dos irmãos, não só a participação, né, dos irmãos nas lives que fazemos, mas também o envolvimento deles, o interesse que eles têm em perguntar, enviar perguntas, algumas como essas aí que são quentes, né? E que deixam alguns pastores de orelha em pé. E, inclusive, vários disseram que ia estar aqui porque quer saber qual é a nossa posição a respeito dos assuntos, né? Então, amém. Nós estamos aí justamente para, baseado naquilo que ensina a Bíblia e aquilo que é assembleiano, não é? Que não tem como se desvencilhar da nossa Assembleia de Deus, passarmos aos irmãos as orientações. Mas eu aqui, meu pastor, eu sou apenas um mediador, não é? Não, esses assuntos aí eu acho que é mais por irmão, viu? Abordar, vou ficar aqui só. Eu é que estou fora, eu vou ficar só no coraçãozinho. Eu vou ficar só no coraçãozinho. Mas vamos lá. No aviãozinho. Vamos começar então os trabalhos dessa live agradecendo aqui a cada um dos irmãos que já estão conosco. O César falou que a chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar. Eu já vi algumas pessoas especiais aí, o Márcio entrou aí, né? O Márcio aí de Apucarana. O Márcio Jardim. O pastor Gutenberg também entrou, né? Que é amigo do... o pastor Evandro aí também. O pastor Evandro sempre sorrindo, né? Sempre animado. Sempre animado. O pastor Evandro uma benção. Ele elaborou uma arte e fez ela em 2 formatos e mandou aqui e tal. Ele é criativo, rapaz. A verdade é que ele é criativo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o pastor Evandro morasse aqui em Apucarana, eu arrumava um emprego para ele aqui no CETADB. Tá vendo? Olha aí. Ué. Aí. Você vê como é que o negócio é fácil? Tem coisa que é fácil, tem coisa que é mais difícil, né? Tem coisa que é mais difícil. Não fala 2 vezes que é capaz dele mudar para Apucarana, hein? Olha aí, ó, olha aí. Mas eu hoje, pastor, eu compartilhei um negócio. Um pastor amigo nosso daqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, ele fez uma postagem no Facebook dele e eu marquei todos de bigode do CETADB. Você chegou a dar uma olhada lá na postagem ou não? Como é que faz? Dica, né? Dica para um casamento ser uma benção. Como é que você faz? Desculpa, o irmão colocou onde? Eu não... Do Facebook. Eu fiz uma marcação. A postagem do pastor. Eu ando olhando muito pouco. Eu ando olhando muito o Face. De vez em quando eu entro lá, rapaz, tem um monte de pergunta para mim, eu respondo assim algumas e saio. E eu preciso dar uma atenção maior para o Face, né? Porque eu estou muito preso ao Insta. Então, eu compartilhei a publicação dele, fiz um comentário e marquei todos os nossos funcionários, os machos, né?
aqui do CETAD, porque, na verdade, os rapazes que são funcionários nossos, todos eles já estão casados. Tinha um moço que estava solteiro, mas ele recentemente ele levou uma pressão mais forte, entendeu? E aí ele casou-se, tem um mês que ele casou, que é o Alan. Olha, Mas aí eu marquei o todo Alan. mundo lá, porque o pastor dá conselhos para quem quer ter um casamento saudável, feliz e tal, sem problema. E a dica que ele dá é o seguinte: sempre esteja limpando a casa, porque a sua esposa Olha, nunca vai brigar com você enquanto você estiver fazendo limpeza. Falei, amém, é joia. Dica muito boa, dica muito é, boa. a esposa nunca realmente. Se você estiver lavando louça, estiver passando um pano no chão, estiver varrendo ali, lavando o banheiro, rapaz, não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter nada, vai ser só joia, só elogio. Mas vamos lá. Maravilha. Pastor, vamos iniciar então os trabalhos aqui, porque um questionamento que o irmão traz aqui para a gente é o seguinte: o que é que nós pensamos a respeito dos apóstolos modernos? Apóstolos modernos. Muito bem. Podemos dizer Bom, os pós-modernos, né? Esses da atualidade. não, ele quis dizer os da atualidade, né? É. Então, pastor Hércules, a gente tem que abordar essa questão com equilíbrio, mostrando os dois lados da moeda, né? Então, deixa eu começar primeiro falando o seguinte: nós que somos pentecostais da Assembleia de Deus, nós somos, o irmão tem enfatizado isso, nós também temos falado na nossa live. Outro dia eu estava vendo o irmão também falando na aula da escola dominical, lá em Apucarana, o irmão enfatizando que nós somos aqueles que creem na continuação, na continuidade, ou seja, nós somos continuacionistas, ou continuistas, né? Eu particularmente prefiro o continuacionista, mas o termo continuista também, o irmão até utilizou na sua abordagem, que é um termo aplicável também, né? Então veja, nós que cremos na continuação dos dons, veja, isso abarca não somente os dons congregacionais, aqueles que vêm sobre a congregação esporadicamente, né? Momentaneamente, como o dom de profecia e tal, o dom de interpretação das línguas, são dons congregacionais, mas também nós cremos na continuação dos dons ministeriais. E os dons ministeriais, conforme está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí alguém poderá perguntar: bom, então a Assembleia de Deus não está andando de acordo com a Bíblia? Porque nós não temos apóstolos na nossa igreja, não é? Eu nunca vi nenhum apóstolo. Nós também não temos ninguém com título mestre. A pessoa pode até ter um mestrado, tal, mas nunca vi ninguém ter o título na Assembleia de Deus. A pessoa foi consagrada ao ministério para ser um mestre, né? Então, alguém poderá questionar isso. É aí que eu quero fazer uma ponderação. Uma coisa é o título, outra coisa é o dom, o ministério. Não é o título que faz o ministério, é o ministério que faz, o exercício do ministério que faz o título. Essa questão de título varia de igreja para igreja, porque toda igreja, claro, toda denominação tem um perfil, né? E esse perfil é tríplice: teológico, eclesiástico e consuetudinário. Tríplice, né? Teológico, eclesiástico e consuetudinário. Consuetudinário diz respeito a usos e costumes. Eclesiástico diz respeito às práticas da igreja. E teológico, a parte doutrinária, bíblica, essa parte que deveria ser comum a todos. Mas, claro, é aí que a coisa divide, né? Mas cada denominação tem o seu conjunto de doutrinas, que eles são caras, né? Por isso que nós temos as declarações de fé, as confissões de fé, e a Assembleia de Deus tem a sua declaração de fé. Bom, para eu não ficar me estendendo, eu estou aqui floreando um pouco, porque eu estou vendo que tem gente que está entrando ainda, para as pessoas não perderem o fio da meada.
Mas então, nós como continuacionistas ou continuistas, nós defendemos que os dons ministeriais todos estão ativos. E o Senhor Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós temos hoje apóstolos, temos hoje profetas, temos hoje pastores, mestres, evangelistas. Mas não confunda ministério com título. Não existe o título de apóstolo na Assembleia de Deus. Não existe o título de profeta na Assembleia de Deus. A gente não diz, nosso irmão profeta fulano está conosco. Não. A gente usa o título de pastor. São títulos. Tem o título de evangelista. Tem outros títulos que nem aparecem na Bíblia claramente. O título de cooperador, o título de auxiliar. São títulos. Mas é aí que eu quero chegar. Não podemos confundir título com o ministério que Deus te dá. Veja, eu vou me auto-usar a mim mesmo, por mim próprio, como exemplo, né? Aqui sendo redundante para ficar bem claro. Vou usar eu próprio, o que eu faço como exemplo. Eu sou chamado de pastor. Todo lugar que eu vou, pastor Ciro, pastor Ciro, pastor Ciro Zibord. E, de fato, eu tenho título de pastor. Na minha credencial de ministro, aparece lá, né, pastor. Muito bem. Mas aí eu pergunto, eu exerço o ministério de pastor dirigindo uma igreja? Não. Claro, eu sou um pastor, sou respeitado como tal. Mas o ministério que Deus me deu não é propriamente o ministério de pastor. É um ministério ligado ao ensino, à pregação, né? É nesse sentido. Então, ser um apóstolo do ponto de vista bíblico é muito diferente do que ter um título. Se nós fôssemos falar de apóstolos na Assembleia de Deus, quem nós poderíamos chamar de apóstolos? Vamos falar de pessoas que já partiram para não criar polêmica. Por exemplo, Daniel Berg, Gunnar Wingren. Com certeza, podemos dizer agora que eles já partiram, que foram verdadeiros apóstolos. Tiveram um ministério apostólico. Homens enviados de Deus, porque apóstolo significa enviado. Aquela pessoa que foi enviada por Deus para exercer um ministério. Não somente, não é um missionário, alguém confunde apóstolo com missionário, não tem nada que ver. Paulo era um apóstolo e tinha missionários na sua comitiva. Não é simplesmente um missionário, é um apóstolo. O apóstolo é aquele camarada que exerce uma liderança de exemplo, uma liderança decisiva no crescimento da obra de Deus, é um apóstolo. Como Paulo foi, como Pedro foi. E Deus tem os seus apóstolos também hoje. Agora, o problema, agora chegamos no lado negativo. O problema é que hoje estão se auto-intitulando apóstolos. O camarada põe ali o rodapé na tela, apóstolo falando de tal, e a plaquinha em cima da mesa, e ele quer usar esse título para dizer que ele é maior do que os pastores, é maior do que os outros. E outros não contentes com o título de apóstolo começam a utilizar bispo primaz. Daqui a pouco o camarada vai ser vice-deus, quarta pessoa da Trindade, porque ele quer, na verdade, um título para ele se destacar. Então, que fique bem claro, os ministérios continuam, porque está escrito lá em Efésios que eles foram dados até que, acho que seria bom ler, pastor Ercos, por gentileza. Agora. Começou uma chuva forte aqui em Niterói. Olha aí que benção. Aqui tem dias que não chove. Aqui está chovendo, que está fazendo um barulho aqui. Efésios capítulo 4, por gentileza, versículos 11 a 13, por gentileza, pastor Ercos. Efésios 4? 11 a 13, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para apóstolos e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse até que mostra que o que Jesus fez continua. Não cessou no primeiro século, como alguém diz.
Então, esses ministérios continuam, os ministérios. Mas não é usando um título que a pessoa vai se apropriar do ministério. A pessoa pode não ter o título, na Assembleia de Deus não existe esse título de apóstolo, também não existe o título de profeta. Mas existem pregadores que receberam o ministério profético. Existem obreiros que são grandes líderes e que exercem, às vezes, uma liderança na itinerância, porque é uma característica também do ministério apostólico. Paulo exercia liderança na itinerância. Nada, claro, comparado com os dias de hoje. Não estou falando que os itinerantes de hoje são apóstolos, não é isso. Mas o ministério apostólico que Paulo exercia era um ministério de liderança, de exemplo na itinerância. Ele não ficava fixo num determinado lugar, mas mesmo assim ele exercia uma influência muito grande. Ou seja, o apóstolo é um líder que se destaca, que deixa um grande legado, que realmente forma outros líderes. É um ministério especial do ponto de vista bíblico. Mas o nosso irmão pergunta, claro, o que eu acho dos apóstolos modernos. Ele está falando daqueles que se auto-intitulam apóstolos, que estão usando títulos, estão banalizando o ministério apostólico, né? Então, os dois lados da moeda. Deus continua, que alguém disse também que não tem mais ministério apostólico. Eu discordo dessa posição. O ministério apostólico continua. Não ficou restrito aos 12, porque houve outros apóstolos, pois os 12. Paulo é chamado de apóstolo, Barnabé, o próprio Tiago, irmão do Senhor. E nós poderíamos citar alguns personagens da história que foram verdadeiros apóstolos. Da nossa igreja, claro, a gente cita aqui sem medo de errar, Daniel Berg, Gunnar Wingren, poderíamos citar outros, talvez Eurico Bergsten e tal, que foram verdadeiros apóstolos, né? Que tiveram um ministério apostólico, mas nunca se preocuparam em se apresentar. Assim como também o mestre Antônio Gilberto, para dar um exemplo aqui do dom de mestre, o mestre Antônio Gilberto nunca se auto-intitulou. Já pensou se ele dissesse, eu sou o mestre Antônio Gilberto? Não, ele nunca precisou disso, mas todos se referem, ainda quando ele estava vivo, já se referiam a ele como mestre Antônio Gilberto. E até hoje, mestre Antônio Gilberto. Por quê? Porque, de fato, ele recebeu o ministério de mestre. Desculpa, pastor Eco, se eu me alonguei. Não, mas o povo tá, isso aí. O povo está chegando aí, a gente... Não, mas é isso mesmo, é para esclarecer. Não é? O que eu só colocaria, pastor, que na verdade o que acaba acontecendo hoje em dia é que a gente vê jovens mesmo, meninos de 20 anos, meninos que são novos convertidos, que trazem consigo o título de apóstolo. E é nesse aspecto que, às vezes, porque se torna uma coisa tão comum, não é? Se torna uma coisa tão comum, é uma coisa que fica comum, e aí quando cai no comum ele perde o sentido, perde, na verdade. E outra, eu aprendi com o pastor Percy Fontoura que não é o título que faz a pessoa, mas a pessoa é quem faz o título. O pastor Percy Fontoura foi meu pastor por 9 anos. Eu aprendi essa mesma lição com o pastor Valdir Bíssego, que hoje está fazendo 23 anos que ele partiu para a eternidade. Exatamente hoje, 23 anos. Então, ele também dizia isso, que ele dizia que tinha aprendido com o Eurico Berg. Só você veja que as lições ficam, né? Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Então, mas nós conversávamos a respeito disso porque eu era cooperador na igreja. Eu era cooperador na igreja quando assumi a direção do Instituto Bíblico da Convenção aqui do Paraná. E logo que eu assumi, eu fui consagrado presbítero. E eu vou dizer para você, a coisa que eu mais gosto de ser na igreja é diácono. E eu não fui diácono, porque eu era cooperador, fui consagrado presbítero, porque assumi a direção da escola. Então, aqueles que me conheceram logo que eu assumi a direção da escola, no ano de 2001, sempre me tratavam como presbítero e tal. No ano de 2003 para 2004, eu fui consagrado evangelista, e depois no ano seguinte a pastor. Mas enquanto eu já era pastor de consagração, muitos irmãos, quando se ligavam para a gente conversar e tratar as questões que deveriam ser tratadas, ainda se referiam a mim como presbítero, e eu deixava por isso mesmo. Porque nada mudou, na verdade, não é? Eu sempre fui, você conhece bem o meu jeito, eu sempre fui aquele camarada de jogar a caixa para cima das costas e fazer o que tem que fazer. Entendeu? Se tem que se sujar, vamos se sujar. Se tem que mexer, vamos mexer.
E o porque não diácono, é... e o diácono, Pode falar, pode falar. não, e o diácono nunca deixa de ser diácono. É interessante isso, né? Porque o Com camarada certeza. ele pode ser consagrado a presbítero, pode ser consagrado ao santo ministério, mas ele continua sendo diácono, ele não perde o. Às vezes a gente Acumula, na percebe verdade, né? essa questão em cima dos títulos de apóstolo. Eu conheço irmãos que são presbíteros, porque foram consagrados na igreja local, mas quando fazem divulgação dos seus nomes, já colocam lá pastor, mas ele é presbítero. Então a gente vê É, assim uma gana para galgar posição, para galgar posição. Eu entendo isso como queimar etapa. Inclusive um pastor recente esteve em contato com a gente porque ele estava querendo queimar etapas para poder indicar um obreiro dele para ser consagrado. E eu disse para ele que a gente não ia se prestar ao papel que ele estava querendo. E ele, contrariado, ele não gostou. Enfim, isso aí é um problema dele. Mas nós não queimamos etapa, porque o que a gente tem observado é que obreiros que queimam etapa ali na frente dá um problema. Não serve para o ministério. O bom obreiro é como o bom marinheiro. O bom marinheiro não é feito em mar calmo. O bom marinheiro é feito em mar revolto. O bom obreiro é feito em meio a problemas, a tempestades da vida, as dificuldades que a vida, às vezes, a gente se pega envolto a elas. São essas dificuldades que moldam o caráter de um obreiro, moldam a estrutura ministerial de um obreiro e que vai fazer com que ali na frente ele tenha total condição de, inclusive, administrar essas questões quando estiver à frente de um rebanho, quando estiver liderando um departamento, quando estiver liderando alguma coisa, ele vai ter condições de fato, somar e contribuir. Agora, se você queima essas etapas, quando chega ali na frente, vai ficar faltando alguma coisa, né? E o obreiro não pode queimar etapas. Eu também não concordo com obreiros feitos no micro-ondas, não é? Micro-ondas é aquela coisa assim, pá, tá feito. Não. O obreiro não é assim. O obreiro tem que ser feito paulatinamente, ele tem que viver, além de aprender, ele precisa viver, e o conjunto dessas duas coisas é que vai fazer dele um bom obreiro para servir na obra de Deus, né? Mas eu já falei demais. Como eu disse, não sou eu aqui que tem que ensinar o pastor Ciro. não, Né? não, tá Então, vamos ótimo. lá. Nós queremos aprender com o irmão. E o pessoal quer tudo rápido hoje em dia, né? Hoje em dia Pois é, mesmo, né? de fato. Olha, eu não vou dizer o lugar, mas um pastor me abordou num evento, numa convenção, e ele me chamou. Primeiro, eu já achei estranho, porque o obreiro veio e me chamou assim num corredor, num canto, que era um corredor morto. Aí, Frank, o meu pastor quer falar contigo e tal. Eu falei, amém. Vamos conversar com ele. Ele falou, não, pode esperar aqui que eu vou trazer ele. E aí veio lá o pastor presidente da igreja. Aí ele falou, não, irmão, aqui é o seguinte, eu estou apresentando aqui o irmão fulano para ele ser consagrado pastor na convenção, só que precisa de um certificado. Então eu quero que o irmão fale para mim quanto é que é o curso, com tudo, curso, com certificado e tal, que eu já vou deixar pago. Aí o irmão já liga lá no Paraná, porque eu não estava aqui no Paraná, já liga lá, já pede para eles fazerem isso tudo, mandar a documentação aqui, porque eu vou consagrar ele, vai precisar do documento. Eu falei, não, meu pastor, eu abri uma caixa que eu estava com ela na mão, que era um kit de divulgação do curso, peguei uma ficha de matrícula, coloquei na mão do rapaz e falei, meu jovem, está aqui, ó, você preenche essa matrícula e me devolve, que aí eu vou mandar ela para o Paraná, você será inscrito no curso, mensalmente nós vamos te mandar um módulo do curso, e você vai estudar ao longo de 17 meses, você vai concluir o seu curso de teologia, aí nós vamos emitir o seu certificado e você vai poder ser consagrado. Aí o pastor falou assim, não, você não está me entendendo, pastor, aí você tem que ser de hoje para amanhã. Aí eu falei, não, meu pastor, como é que nós vamos fazer um curso de teologia de hoje para amanhã? Ele falou, não, veja bem, no meu campo tem 3.000 membros, então o irmão resolve isso aí para mim, que nós vamos implantar um núcleo do curso lá e vamos matricular muitos irmãos. Eu falei, pastor, nós não trabalhamos assim. Aí ele falou, não, mas a escola tal, e ele citou o nome da escola, a escola tal diz que faz. Eu falei, então, amém, fique à vontade e vá estudar com a escola tal. E eu fiquei isento disso. Mas você veja que o próprio pastor está criando uma situação ruim para ele. Porque o que eu aprendi ao longo desses pouco mais de 20 anos, né? Já bem pouco mais, quase chegando a 30. Mas o que eu aprendi é que esse tipo de obreiro, esse tipo, que é feito dessa forma, que o pastor dele mostra para ele quais são os atalhos, como queimar as etapas, esse obreiro ali na frente, não muito depois, vai trazer problema para o pastor. São esses que causam divisões na igreja, são esses que causam os problemas na igreja. Porque o pastor já mostrou para ele como é que faz a coisa errada. E aí, meus irmãos, sem citar nomes, né? Sem citar nomes. A nossa história recente de Assembleia de Deus no Brasil nos mostra
que aqueles que fazem isso mostram como é que se faz divisão, como é que se propaga discórdia. Aí você entende por que está acontecendo tanta coisa errada, né? Então, esses pastores que mostram para os seus liderados como é que faz para poder se revoltar, se rebelar e tal, a hora que eles são líder, aqueles que viram como ele fez vão fazer igual, porque afinal, o nosso chefe fez e nós vamos fazer também. E por isso essa multiplicidade que está hoje aí. Isso aí se chama jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, levar vantagem, que são coisas absurdas, que não podem prevalecer no nosso meio, né? Amém. Mas tem gente que vem que, não, eu sou brasileiro e tal, a gente tem que... Então, vamos, né? Vamos levar vantagem nisso, vamos dar um jeitinho. Dá um jeitinho, Não é assim, não é assim que funciona. Tem que ter tempo. O próprio Senhor Jesus treinou. Olha que interessante, né? Só para fechar. O Senhor Jesus, quando você olha para os evangelhos, você vê que Jesus, ele tinha a multidão que o seguia. Dentro daquela multidão, ele tinha vários discípulos, né? Tinha só os que seguiam, os acompanhantes, mas tinha aqueles que eram discípulos. E ali, daqueles discípulos, ele tirou 12 para fazer um treinamento específico com aqueles 12. Depois ele pegou mais 70, chamou mais 70 para treinar os 70. Então ele treinou um grupo de 70, ele treinou um grupo de 12. E dentro dos 12, ele treinou 3, porque tinha lugar que só 3 entrava, os outros não entravam. Tinha lugar que ele só chamava Pedro, Tiago e João. Né? Aqui vocês vão entrar, eles participaram da transfiguração. Era o círculo mais íntimo, né? E dos 3, teve um que ele treinou mais especificamente, que foi Pedro. Você vê que ele treinou Pedro de uma maneira mais específica, porque Pedro era aquele que iria exercer a liderança logo no início da igreja. Tanto que foi ele que tomou a palavra no dia de Pentecostes e tal. Antes do dia de Pentecostes, ele que convocou o pessoal para se reunir, para escolher o sucessor de Judas. Então, Jesus entregou o cajado de pastor para Pedro, só que antes disso, Pedro foi treinado. Ele foi provado. Pode ver que Pedro foi chamado das águas, né, porque ele era pescador, mas ele foi provado nas águas várias vezes. A gente vê ele sendo provado. Com certeza. Né? E graças a Deus que ele foi provado pela água e depois se tornou um pregador, né, do fogo, né? Com certeza. Um pentecostal, assembleiano pentecostal, da Gema. Primeiro pregador pentecostal. Pentecostal, Pedro. Com certeza. Com certeza. Então é isso aí, irmãos, a respeito desses apóstolos modernos. O nosso problema é que nós temos hoje neófitos que estão sendo, inclusive, consagrados ao ministério. E aí a coisa tende a não funcionar muito bem. Não é? Esse é o problema. E agora o negócio ficou um pouco pior. E quando o indivíduo confessa que é crente, só que é viciado, tem como ser salvo? Então, a salvação é pela graça, né? A rigor. Vamos ver assim, para começar. A salvação não é por obras, é pela graça. Só que tem uma coisa, uma vez que a pessoa é salva, o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10? A gente cita muito de cor 8 e 9, mas o 10 é importante. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o salvo, ele anda em boas obras. É sobre isso que Tiago fala, né? Que alguém pensa que Tiago, ninguém menos que Lutero, né? Num primeiro momento, não gostava muito de Tiago, porque ele achava que Tiago defendia a salvação pelas obras. Pelas obras. Mas não. Quando você examina e compara, você vê que Tiago está falando justamente disso que Paulo falou. Que o salvo, ele se volta para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então não há condição de um verdadeiro salvo continuar na vida velha. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Agora, olha a pergunta. Aquele que confessa ser crente, mas é viciado, alguma coisa está errada, né? Claro, no dia que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela se entregou a Jesus, ela veio a Jesus como ela estava, né? Tem igreja que prega, venha como estás e fique como quiseres, mas não é isso que o evangelho ensina. A pessoa vem como ela está, né? Tem até aquele corinho que nós cantamos, né? Eu venho como estou, eu venho como estou. Só que a pessoa não permanece do jeito como ela chega, porque o evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho é poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Então, aquele que verdadeiramente é salvo, ele deixa o pecado. Ele recebe graça, força. Por isso que João falou que aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Agora, se não consegue deixar o pecado, tendo sido salvo, alguma coisa está errada. Precisa se consagrar a Deus, precisa pedir aconselhamento, falar com o pastor, pedir ajuda. O pastor, claro, vai orientar, vai dar um aconselhamento mais detalhado de como se conduzir, porque a Bíblia mostra claramente que nós temos duas naturezas. O salvo, ele continua com a natureza carnal, só que a diferença qual é? A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, quando a pessoa é salva e ela alimenta a sua natureza, a sua nova natureza, não é? A sua natureza transformada, a natureza espiritual, esta vai prevalecer sobre a carnal. Agora, veja bem, é o que eu costumo sempre dizer. Se a pessoa, por exemplo, ela vai dormir depois de assistir um filme de terror, Jason, e não sei o quê, sexta-feira 13, e ela assiste aquele filme e vai dormir, o que vai acontecer? Ela vai ter uma noite perturbada, vai sonhar com o diabo, com o Jason e tal, com a sexta-feira 13. Então, ela está se alimentando disso. Porque quem vai prevalecer na nossa vida é o que nós alimentamos. Olha como aquela ilustração conhecidíssima dos dois cães que lutavam numa praça. E o que vencia era o que estava melhor alimentado. Dentro de nós, como diz Gálatas 5, tem uma luta. A carne milita contra o espírito contra a carne. Agora, quem vai vencer? Aquele que estiver melhor alimentado. Se eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia, orar, depois durante o dia eu estou em oração, antes de dormir eu vou ler um trecho da Bíblia, vou fazer uma oração, vou dormir ouvindo um hino, uma pregação, veja, eu estou alimentando o meu espírito. Agora, se eu passo o dia expondo-me àquilo que não agrada a Deus, é claro que a natureza carnal ela vai se fortalecer e a pessoa vai ter dificuldade para se desvencilhar da vida velha. Ou seja, existe uma renúncia que cabe a nós. Deus faz a parte dele, a santificação ela é instantânea no primeiro momento, mas ela também é progressiva, porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Jesus também disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha como Jesus é claro, Jesus não engana ninguém. Quer seguir a Jesus, você não é obrigado. Mas olha o que ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que negar-se a si mesmo e cada dia, é todo dia. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não precisa fazer mais nada e tal. O coração do justo se volta para Deus, isso é natural, você não precisa fazer nada. Conversa. A Bíblia diz que tem que se voltar para Deus. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Isso é para o salvo. O salvo tem que se voltar para Deus. Quem é santo, santifique-se ainda, diz a Bíblia. E quem é sujo, suje-se ainda. Mas o justo quer se santificar, o servo de Deus, a serva de Deus quer se santificar e cada vez mais se volta para Deus em consagração. E aí sim, eu creio que a pessoa vai vencer e cada dia mais ela vai avançar. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito.
Então, aquele que confessa que é crente, mas é viciado, é porque Ele não precisa, está na liberto. verdade, renunciar, não é? De fato, quando eu me Não tem esse converti, negócio, não tem esse negócio de libertação também, caiu lá no chão e já levantou. Não, é um processo, né? A pessoa tem que buscar a cada dia a santificação é um processo. quando eu me converti, eu até citei esse testemunho na aula da Escola do Vidigal, que nós transmitimos aos sábados, para os irmãos até que não sabem, todo sábado às 18 horas nós temos um canal da igreja aqui de Apucarana, EBD Apucarana, no Facebook. Nós transmitimos as aulas, eu e o pastor Adovilson Alves Andrade, Tenho acompanhado. É meu compadre, né? O pastor Adovilson é o pai da minha nora. E ele é pastor auxiliar no campo de Apucarana, junto comigo. Eu também sou pastor auxiliar aqui. E ele é o coordenador e monitor do núcleo do CETADB, que é o núcleo número 1 aqui de Apucarana. Nós ministramos a aula da escola dominical juntos. Eu citei no sábado passado o exemplo, quando eu me converti, eu dava aula de informática numa rede de escolas que tinha aqui na região, e aqui em Apucarana tinha uma franquia à época. E um moço e quando eu me converti, eu convidei um moço para estar certa feita. Eu não vou aqui mencionar o meio pelo qual ele se converteu, mas ele viu um milagre acontecendo e de imediato ele se lançou no chão, quis aceitar Jesus, enfim. Esse rapaz era gótico e ele passou a evangelizar os amigos dele. E como fruto desse trabalho que ele passou a fazer com os amigos dele, nós tivemos uma frequência muito grande de jovens na igreja. E uma boa parte deles vieram, né, eram góticos, trouxeram consigo os seus vícios. Então, nesse período que eu trabalhei, liderando inclusive a mocidade, eu vi de tudo. Eu vi jovens que vieram para a igreja no primeiro dia, no culto que tiveram, foram libertos e nunca mais usaram drogas, hoje são obreiros, são pastores. Eu vi jovens que largaram as drogas, mas que no decorrer dos dias voltaram para as drogas. Eu vi casos desses que voltaram e que tiveram problema com overdose, que até faleceram. Enfim, eu vi de tudo nesse sentido. Mas eu também vi e aprendi isso. Aquele que se entrega para o Senhor sem reserva, ele experimenta uma mudança de vida fatal. A verdade é essa. O próprio Paulo, né, que é a quem eu me refiro, Paulo, ele passou por isso, porque eu o conhecia, nós trabalhávamos juntos. Então, eu sabia o Paulo da vida. Bíblia também, a mesma coisa. Eu sabia o estilo de vida que ele levava, então foi notório. Os patrões nossos perceberam uma mudança de vida, assim, de um final de semana para segunda-feira, quando nós voltamos para o trabalho. Porque Deus faz. A verdade é que Deus, ele opera. Agora, se o indivíduo ainda está vivendo no vício, ele precisa ser liberto. Né? Entrega a sua vida para Jesus e deixa o Senhor trabalhar. Nele, ele tudo fará. Aí ele faz a obra completa, né? Então, agora nós vamos aqui, ó. Que argumento que poderia ser usado da Bíblia contra beber vinho? Então, vamos devagar, novamente. Né? Eu gosto de colocar todos os pontos, né? Para que fique claro a nossa posição e o porquê dela. Porque às vezes a pessoa quer uma resposta assim, isso, aquilo, pode, não pode, e a gente vê que a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos, a Bíblia é também um livro de princípios. Então nem tudo você vai ter uma resposta direta do tipo deve, não deve, pode, não pode. Deve sim, né? Porque pelos princípios aí você sabe o que deve e o que não deve. Agora, pode, não pode, sim e não, isso aí, nem tudo, algumas coisas sim, né? Outras você tem que examinar a Bíblia com cuidado, como um todo, para você saber o porquê de nós defendermos uma posição. É importante para os obreiros que estão nos assistindo, porque às vezes o obreiro, por incrível que pareça, tem obreiro que não sabe responder uma pergunta como essa. Né? Porque quando você vai para a Bíblia, é importante dizer, você não encontra um mandamento contra o vinho, digamos assim, em si. Você não vai encontrar um mandamento contra a bebida em si. O vinho dizendo, olha, a bebida é do diabo. Você não encontra o mandamento contra a bebida, mas tem um mandamento contra a embriaguez. E é aí que está a sutileza de muitos, né? Porque a Bíblia diz, por exemplo, só para citar um exemplo, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Aí a pessoa pega esse versículo, está vendo? A Bíblia não condena o vinho em si. A Bíblia condena a embriaguez. Então você pode beber um pouquinho de vez em quando, você pode beber socialmente, porque o pecado está na embriaguez. Pode beber, só não pode se embebedar, né? Isso é o chavão que muitos utilizam. Mas aí vem o outro aspecto importante. A Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. A Bíblia é um livro de princípios. E pelos princípios, a gente aprende também a ter equilíbrio, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Princípios. Fugir da aparência do mal, né? A Bíblia fala para ter cuidado com o pecado, mas também com os embaraços. E os embaraços, aliás, lá em Hebreus 12, aparecem antes do que os pecados, né? Antes dos pecados. Tem coisas que são embaraçadoras, que vão se tornar piores do que pecados. Pode não ser um pecado assim, que está descrito objetivamente por meio de mandamentos, alguém dirá, então eu posso, porque se a Bíblia não condena, né? A Bíblia não fala nada explicitamente. Vou dar um exemplo paralelo. A Bíblia, alguém dirá, não tem nenhum versículo que fala contra o cigarro, porque também nem existia cigarro naquela época, não tem sentido, né? Paulo, por exemplo, ter falado de cigarro, tabaco, porque não existia. A gente sabe, examinando a história, que o tabaco foi exportado da América para a Europa no século XV, século XVI, né? A gente sabe disso, né? Tem alguém que defende que já havia antes, mas não tem comprovação. Então, não tem sentido Paulo ter dito lá nas obras da carne, por exemplo, e mencionar o fumo, né? Não, por isso que ele não mencionou, só que ele falou, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, pelos princípios da Bíblia, a gente sabe como se posicionar. Então, falando agora especificamente da pergunta do nosso irmão, que argumento poderia ser usado contra beber vinho? Então, se a Bíblia não condena diretamente por meio de mandamento a bebida, apenas a embriaguez, entra a questão do bom senso, do equilíbrio. Veja, falando da Assembleia de Deus especialmente, a Assembleia de Deus prega, pelo menos de modo oficial, a abstinência total. E às vezes é criticada. Por exemplo, vou citar até exemplos aqui. Os irmãos presbiterianos, eles são contra isso. E eu já vi até em debate eles rindo da posição dos assembleianos. Ah, os assembleianos não bebem, não sabem o que é bom e tal, um pouquinho de vinho, kkk, zombando da nossa posição. Mas veja bem, é importante observar por que isso não é sem motivo. Por que a Assembleia de Deus prega a abstinência, prega contra a bebida e não contra a embriaguez? Porque, primeiro, a Assembleia de Deus, diferentemente das igrejas elitistas, ela cresceu em lugares muito pobres, muito carentes, muitas pessoas experimentaram uma libertação total das drogas, experimentam, né, da bebida. Ou seja, pessoas assim não podem ver uma gota de álcool que pode desencadear novamente o processo alcoólatra. Um ex-alcoólatra, por exemplo, ele tem que se livrar totalmente do álcool, não pode mais beber uma gota, porque pode desencadear novamente, né? Então a Assembleia de Deus tem esse posicionamento. E outra coisa, ninguém sabe até que ponto, né, tem controle. Alguém dirá, ah, não, mas eu tenho autocontrole. Então é melhor não brincar com o pecado, né? É melhor ter cuidado não somente com as raposas, mas também com as raposinhas. Então, a Assembleia de Deus, ela adota essa posição. Tem que tomar cuidado também. Imagina o pregador, o pastor dizendo ao púlpito, irmãos, a Bíblia não condena o vinho diretamente e tal, então, só embriaguez, então pode beber um pouquinho. Imagina o precedente que isso vai abrir, porque tem pessoas que não têm controle nenhum, né? Então, é prudente, é equilibrado, por meio de princípios, você se posicionar contra a bebida de forma geral, a bebida alcoólica, né? Que nós estamos falando, né? E alguém vai recorrer lá, por exemplo, a passagem que fala
das bodas de Caná. Não, olha lá, era vinho alcoólico. Veja, tenha cuidado com isso. As festas naquela época duravam 7 dias. Imagina se fosse vinho alcoólico realmente. As pessoas estariam caindo de embriagadas que estariam. Então, nem sempre você pode usar esse argumento de que pode beber, não sei o quê. Tem que tomar cuidado. Eu sendo honesto, eu não vejo passagens que falam contra a bebida pela bebida, mas contra a embriaguez. Mas pelos princípios da palavra de Deus, que nos mandam ter uma vida equilibrada, uma vida de prudência, aí sim eu penso que a Assembleia de Deus é sábia em adotar a posição contra a bebida, ou seja, a posição de pregar a abstinência total. Mas, pastor Hercules, desculpa, eu acho que o Não, irmão... o caminho é esse. A próxima pergunta está relacionada a esse tema também. Mas uma coisa que a gente pode acrescentar é que, assim, o alcoólatra, não é o alcoólatra, aquele que desenfreadamente é dado à bebida alcoólica, ele não começa tomando uma garrafa toda. É verdade. Começa tocando socialmente. Assim, um pouquinhozinho, né? Uma coisinha de nada. De repente, um tanto assim, ó. E aí, de repente, está tomando uma garrafa e, de repente, uma garrafa já não produz mais efeito nenhum. Então, ele já tem que tomar mais, misturar com outras coisas e tal. E a gente observa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Eu agora tenho um tempo já que eu não caminho. Mas eu caminhava todos os dias pela manhã, 6 horas da manhã, e ao final do dia também. Pela manhã, especialmente, eu caminho no lago que tem aqui próximo de casa, que é um ponto bastante frequentado por jovens. Então, amanhã do sábado e amanhã do domingo, meu irmão, pensa numa quantidade de garrafa vazia de uísque, essa cachaçada toda que a turma toma aí, e aí eles misturam com energético, que daí tinha lá aquelas garrafas, latas e garrafas de Fusion, e o alcoólatra nunca admite que ele é alcoólatra. Ele já é. Esses jovens, desculpa eu interromper, irmão, mas esses jovens, lamentavelmente, eles já são alcoólatras. Eles não admitem. Eles não têm noção. Na verdade, não têm noção. E quando a gente traz isso para a vida cristã, nós não temos como aceitar isso como normal, porque como é que uma pessoa que bebe vai evangelizar um alcoólatra? Porque você não tem como chegar para um alcoólatra e falar assim, você não pode tomar uma garrafa inteira. Você tem que tomar menos, toma só metade, porque daí você vai ficar bom. Não, meu irmão. O tratamento é só você ter um pouco de experiência com casas de recuperação, que o tratamento é de choque, é 0. Se você está tomando 3 garrafas, então você vai tomar mais nada. E vai ficar na abstinência total e vai ter que trabalhar essa questão da abstinência. Não tem como um crente que bebe evangelizar alguém que está num processo complicado, envolvido com bebida alcoólica, porque na verdade a bebida alcoólica também chama outros entorpecentes, e aí não tem como, simplesmente não tem como você trabalhar aconselhando alguém, dizendo, você precisa parar. Não tem como se você mesmo não consegue se controlar. Então a vida cristã é de abstinência de álcool por essa situação também, não é? Por essa situação também. E eu acho que não tem como ser diferente. Agora, a pergunta próxima, ela está relacionada a isso, porque trata, assim, essa questão da bebida alcoólica, não beber vinho, convém a todo cristão ou apenas a diáconos, presbíteros e pastores? Aqui, certamente, quem fez a pergunta, eu não anotei aqui, mas se baseando no texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 3. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 3. Ele diz assim, não dado ao vinho. Eu vou ler um. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Penso eu que a pergunta do irmão se baseia especialmente nesse texto, porque aqui Paulo está falando para Timóteo a respeito do episcopado, né? Talvez seja essa a compreensão que o irmão teve ao formular essa pergunta.
Sendo bem objetivo, porque eu já me alonguei nas outras respostas. Então, sendo bem objetivo, a Bíblia, a lição é para todos, né? Ninguém deve beber, se embriagar, não convém a nenhum crente, a nenhum servo de Deus. O texto lá de Efésios que eu citei, 5,18, não está falando para obreiros, está falando de maneira geral para a congregação. Não vos embriagueis com vinho. Agora, quando Paulo fala para o obreiro, é porque o obreiro tem que ser irrepreensível. Ninguém deve beber. Agora, o obreiro, quando ele fala do obreiro, não dado a vinho, é porque o obreiro é o exemplo. Ele é irrepreensível. Então, se ele quer pregar isso, ele tem que dar o exemplo. Agora, imagine aquele que quer pregar contra a bebida se ele bebe, né? Então, ele não tem autoridade nenhuma, né? Não tem autoridade, porque a autoridade, né? Quando ele fala de autoridade, claro, é Deus que dá autoridade, mas também tem a ver com idoneidade moral, tem a ver com o seu próprio exemplo, né? Então, quer dizer, se você não dá o exemplo, como que você vai pregar aquilo? Você vai ser condenado, né? Você vai ser um hipócrita. Então, é nesse sentido que Paulo falou que o obreiro não pode ser dado a vinho, porque ele vai ter que pregar sobre isso também. Então, ninguém deve beber, mas o obreiro, especialmente, aí a lição para ele, porque ele é o exemplo, ele deve ser irrepreensível, é nesse sentido. Mas tem outros textos que mostram que nenhum servo de Deus deve. Eu vi vários irmãos comentando aí, eles estão comentando o ponto de vista do que é ideal, mas aqui a gente aborda o que é real, né? Claro que o ideal, uma pessoa verdadeiramente transformada por Deus, ela não quer nem ver o álcool. Mas tem pessoas que são fracas, que ainda não têm uma vida de consagração a Deus, e ela ouve alguém falando uma coisa desse tipo, ela pode ser levada para o mal. Por isso que a gente aborda os dois lados, porque hoje as pessoas estão na internet, a pessoa está ouvindo assembleiano, está ouvindo presbiteriano, está ouvindo batista, está ouvindo pentecostal, neopentecostal, e ela muitas vezes, ela fica confusa. Então, na nossa live, a gente apresenta uma abordagem equilibrada com a nossa posição, só que abordando todos os lados da moeda para a pessoa compreender a questão como um todo, né? É por isso. Aí os irmãos estão citando versículos aí, não pode nem olhar para o copo, a bebida que escoa no copo, não sei o quê. Veja, a gente está abordando aqui a questão, uma coisa é o que a Bíblia condena por meio de mandamento, outra coisa que a Bíblia aborda por meio de princípios. A gente tem que saber analisar, tem coisa que está clara e temos posicionamento direto, e tem aquilo que a gente define por meio dos princípios da palavra de Deus. Tem coisa, por exemplo, vamos sair um pouco da bebida, só para deixar claro, a Bíblia não tem nenhum mandamento específico contra as drogas da atualidade, né? Você não vai ter nenhum versículo dizendo, não fumarás maconha. Então, inclusive, é o próximo tema aqui, né? Você não vai ter um versículo, não usarás cocaína, por exemplo. Ah, irmão Ciro, mas tem um versículo que diz que os viciados não herdarão. Não tem também. Esse versículo não existe. Ah, então se não tem, eu posso usar. Não, não é assim que funciona. A Bíblia fala contra o vício também, lá em Jó, né? Diz que Deus vê o vício e não terá em consideração. A Bíblia fala de Daniel, que não se achou nenhum vício nele. Então você tem que estudar a Bíblia. Mas só que tem coisas que não é por meio de mandamentos, é por meio de princípios. Princípios. A gente tem que abordar os princípios da palavra de Deus. Tem coisa que não está direta, você tem que ver por meio de princípios, porque pelos princípios você chega a um entendimento, né? Quando você lê Mateus 5-7, você vê Jesus falando ali da ética cristã, da moral e tal, você entende para ter uma posição equilibrada. Desculpa, pastor Ecos. Bora lá, pastores. Essa semana eu vi um pastor que estava batizando nas águas um fumante. Então, eu já estive em um batismo que o irmão, antes de entrar na água, ele tirou as coisas que estavam no bolso. E ao tirar as coisas que estavam no bolso, tinha aqueles bloquetos de jogo de loto, que marcavam, né? Há um tempo atrás ainda tinha um bloqueto. Você ia lá, fazia jogo, aí tinha um bloqueto. Ele tinha aquilo no bolso. Ele tirou aquilo do bolso a hora que ele foi para se batizar. Então, veja só. Então, em São Paulo, não sabe lá,
eu era do Ministério do Belém, em São Paulo, e o Belenzinho batiza, às vezes, 2.000 pessoas e tal, é uma grande multidão. E eu me lembro, numa ocasião, que tinha um rapaz na fila para o batismo, e ele estava com um colar diferente ali, não deu para aparecer, a camisa dele ali numa posição, deu para ver que tinha era aquela guia, né? Tal. Uma correntona. Dos cultos afro, né? E aí o pastor olhou para aquilo e achou estranho. Falou, mas meu irmão, o irmão vai batizar, vai ser batizado. Desculpa a curiosidade, o que é isso aí? Para que serve isso aí? Não, isso aqui é para fechar o meu corpo. Então, veja, o camarada estava na fila para ser batizado e ele, na verdade, não era nem salvo, né? Porque ele não tinha conhecimento nenhum do que era ser salvo em Cristo. Os irmãos tiveram que tirar ele da fila, falar com ele, aconselhá-lo, passou por um discipulado, né? Então, essa que é a questão. Agora, respondendo a pergunta, né? Se o pastor sabe que está batizando um camarada que é fumante, ele está completamente errado, né? Se o pastor sabe e batiza alguém fumante, por exemplo, como diz a pergunta, aí o pastor está cometendo um grande erro, né? Porque a pessoa, para ser batizada nas águas, primeiro tem que ser salva, né? O batismo não é para salvar, o batismo é para quem já é salvo. Quando a pessoa desce as águas do batismo, ela está dando um testemunho público de que ela é salva, né? As águas do tanque batismal não lavam pecados, mas a pessoa, ao mergulhar nas águas, ela está dando um testemunho de que ela morreu para o pecado, ela foi sepultada e ela ressurgiu para uma nova vida, né? Então, é simbólico, mas tem um sentido importante, porque a pessoa que é salva, ela quer ser batizada, né? Agora, abordando todos os lados da questão, o ministrante, ele também acredita na confissão de fé. Vamos citar o exemplo aqui de Filipe, quando ele batizou o eunuco. Ele disse o quê pro eunuco da rainha Candace? Né? O camarada viu água e falou assim, eu estou vendo água, eu quero ser batizado, o que me impede de que eu seja batizado? Aí Filipe olhou para ele e falou assim, é lícito, se creres de todo o coração. Aí o que ele disse? Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e tal. O que aconteceu? Desceram ambos a água, foi um batismo por imersão, né? Porque se não fosse, não precisava descer a água, né? Desceram ambos a água, o homem foi batizado e seguiu o seu caminho. Agora, vamos supor, claro que isso não aconteceu, vamos supor que o homem tivesse mentido e dito uma coisa, mas na verdade fosse outra. Filipe estaria, se Jesus não tivesse revelado para ele, claro, ele estaria ausente, ele estaria isento, perdão, de culpa. Ele batizou confiando naquela confissão de fé. Então o pastor, ele confia. Claro que isso aí é mais difícil de acontecer, porque hoje em dia, porque a gente tem o discipulado, você conhece a pessoa, você conversa com a pessoa, mas vamos dizer que a pessoa, na semana do batismo, ela teve uma recaída, ela se desviou por algum motivo, e mesmo assim, chegou lá e se apresentou para o batismo, fumando, por exemplo. Claro que se você sentir o cheiro de cigarro, você pode chamar a pessoa e ter uma conversa com ela. Ó, meu amigo, estou sentindo um cheiro diferente aí, vou ser franco com você, o que está acontecendo? Né? Então, se o pastor souber que ele está batizando alguém fumante, ele está errado, claro. Mas às vezes acontece, imagine no Belém, batizando lá em São Paulo, batizando 2.000 pessoas, eu citei um exemplo, mas com certeza houve outros casos de pessoas que passaram ali, que estavam com algum problema, mas que lamentavelmente foram batizadas mesmo assim. E essa pessoa, claro, ela vai ter um prejuízo na sua vida espiritual, porque ela está enganando a si mesma, né? Porque o batismo é para quem verdadeiramente é salvo, liberto pelo precioso sangue de Jesus. Maravilha, está aí claríssimo. A respeito de usos e costumes, o uso da barba crescida é errado? Então, eu raspei a minha, ainda cortei tudo aqui. Eu estava ali ajudando a patroa a fazer o serviço que ela está fazendo. Teve que ser meio o irmão corrido. É cuidadoso, o irmão não deixa aparecer nenhum. Eu, às vezes, como eu estou sempre fazendo vídeo aí,
no dia a dia, às vezes eu deixo passar alguma coisa, mas o irmão, eu já percebi que o irmão está sempre... Não, eu vou citar um exemplo aqui. Há um tempo desse aí, eu dei um anúncio para a moçada nossa aqui, falei, ó, gente, todo mundo de barba feita, amanhã nós vamos fazer uma gravação e tal. Aí chegou uns abençoadinhos ali, um negócio assim, um negócio meio esquisito. Rapaz, aí eu falei, não, gente, quando eu falo barba feita, é raspada no zero. Isso é para mim a barba feita. O resto é por fazer. Barba feita é raspado no zero. Barba feita é completa. Eu às vezes não me preocupo Inclusive muito com isso. aqui eu abri um parênteses no ano de 2013, eu não vou mencionar aqui, mas você sabe muito bem o que se passou, e aí depois desse parênteses eu fechei ele, e aqui nós temos uma norma, aqui é barba raspada, tudo raspadinho, padrão assembleiano, raspadinho, para a glória de Deus. Eu às vezes nem me preocupo tanto porque eu não tenho barba, né? Deus me deu cabelo, graças a Deus. Eu estou aí já entrei na segunda metade de um século, né? Mas eu puxei da minha mãe, graças a Deus, a genética aí boa, né? Meu cabelo é meu mesmo, viu? Não é pintado, tá assim porque eu passei um gel para diminuir o volume. Então alguém pode pensar, irmão Ciro está usando algum produto ali para deixar o cabelo preto. Nada disso, meu cabelo é assim mesmo. Tem o cabelo assim mesmo, não tem o cabelo branco, graças a Deus. Minha mãe também tem mais de 80, a mesma coisa, né? Então, só que por outro lado eu não tenho barba, né? Então, quer dizer, um fiapinho aqui, outro ali. Então, às vezes eu não me preocupo. Só que se eu não tirar também fica uma aparência estranha. Agora, vamos lá. No início dessa live, para quem chegou aqui e está acompanhando desde o início, eu falei assim, eu citei en passant, que toda denominação tem um perfil. E esse perfil abarca 3 aspectos. Né? É um perfil teológico, tracinho, eclesiástico, tracinho, consuetudinário. É um perfil tríplice. Perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. A Assembleia de Deus, ela tem o seu perfil. A presbiteriana tem o seu, a Batista tem o seu, e tem as variações, outros ministérios, a presbiteriana também tem pelo menos 2, a Assembleia de Deus também se dividiu e se subdividiu. Então, nós vamos tomar como base, claro, a nossa Assembleia de Deus, ligada, né, à Convenção de Ministros da CGADB e tal, que tem o nosso pastor José Wellington Costa Júnior como presidente, mas aqui nós temos irmãos que eu sei que são de outras convenções. A Assembleia de Deus conservadora, de maneira geral, a Assembleia de Deus cujo ministério é um ministério conservador, ela tem um perfil teológico. Quem tem dúvida sobre o nosso perfil teológico, veja a nossa declaração de fé. Ali estão as nossas doutrinas, não é? As doutrinas que nós... exatamente, aí, ó, nossa declaração de fé. Se você não tem, meu irmão, compre. É barato, muito barato. Né? Não precisa nem fazer pirataria, que hoje em dia também tem crente que não tem temor de Deus, fica baixando livro, tal, na internet. Isso aí é pecado, irmãos. Além de ser contra a lei, além de lesar o erário, né? É pecado isso aí. Né? Não estou falando isso que eu sou escritor, não, porque eu sempre comprei livros. Alguém diz, eu não tenho condição. Olha, meu irmão, de onde eu vim, daqui a pouco, qualquer dia desse eu vou contar minha história, os irmãos vão chorar para saber de onde eu vim. Né? Hoje eu estou um pouquinho melhor, mas eu já tive uma situação bem crítica, mas eu comprava livro, sempre comprei livros. Né? Sempre comprei livro, não precisei ficar baixando da internet, porque isso aí é complicado, mas é crime. Né? Fazer upload e download, porque tem gente que faz o upload. É meu, eu faço o que eu quiser. Só que não é assim que funciona. Você tem que se inteirar da lei dos direitos autorais. Né? E eu falo com conhecimento de causa, porque estudei sobre isso. Estudei sobre copyright, que é o direito inglês. Estudei sobre droit d'auteur, que é o direito francês, que um vê o aspecto da empresa e o outro vê o aspecto do autor, o direito autoral propriamente dito. Então, não pense que você fazendo isso, não, é a mentalidade de levar vantagem, do jeitinho, não, e tal, é muito caro, não sei o quê.
e está prejudicando as empresas, prejudica uma editora que está empregando gente, né? Ah, a CPAD cobra muito caro. Conversa, meu irmão. A CPAD, ela cobra o que é justo, porque papel é muito caro, Eu né? é que sei Então, disso aí. meu Essa, irmão, essa taxa cambial é, altíssima do dólar, papel é comprado a preço de dólar, cotação do dia. Aí o é, camarada da gráfica já mandou um aviso para mim, pastor, ó, o valor do livro vai subir, porque o dólar está lá acima de quase 6 pila. Eu falo, rapaz, o sangue de Jesus tem poder. então, e o pessoal, sem conhecimento de causa, fica aí falando essas coisas. Bom, não era esse assunto. Eu acabei aqui abrindo um parênteses, mas o que eu queria dizer é o seguinte: toda a nossa igreja ela tem um perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. Teológico, você vê claramente, está na nossa declaração de fé. Eclesiástico é aí a maneira de administrar e tal. Nós temos os títulos que eu citei já também, né? Temos pastor-presidente, temos os pastores, tem presbítero, tem diácono, a forma de direção, de comando e tal, a hierarquia, que não é pecado hierarquizar, o próprio Deus trabalha com hierarquia. Hierarquia não é só coisa das Forças Armadas, tem hierarquia também na obra de Deus, né? Porque é para ordem, não é para ninguém se destacar, é para que haja ordem. A própria palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios 14, que, aliás, capítulo 12, no final, que Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, veja, depois, milagres, tal, depois. Então, veja como Deus trabalha com ordem, Deus também hierarquiza. E aí você tem também, dentro desse perfil que eu mencionei, a parte de usos e costumes. Aí eu chego finalmente na questão da barba, né? Na questão da barba. Porque alguém dirá, é pecado usar barba? Não, não é pecado usar barba. Não tem nenhum versículo que vai dizer, ah, mas José se barbeou. Não, é um exemplo só, mas não tem um versículo que vai dizer que é pecado você usar barba, né? Não tem um versículo. Não é pecado usar barba. Ah, mas e por que então que a Assembleia de Deus? Meu irmão, uma questão é o que é pecado, outra coisa é o que faz parte do perfil. Veja, onde está escrito na Bíblia que o pastor, o pregador, tem que usar terno, gravata, quando ele está no púlpito para pregar? Gravata não prega, né? Alguém já até brincou com isso, né? Gravata não prega, paletó não prega, mas nós temos uma tradição, nós temos usos e costumes. Aí entra no campo de usos e costumes. Usos e costumes não quer dizer que seja pecado, mas você peca quando você se rebela contra esse perfil que você já sabe que existe. Claro que o pastor não vai chegar e dizer, como acontecia antigamente, e falava contra a pessoa que usava barba no púlpito e excluía por atacado. Todos vocês aí que estão com barba estão disciplinados, estão excluídos. Não. O pastor que é prudente, né? Por exemplo, eu fui, por graça de Deus, dirigente de congregação em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro eu fui co-pastor também, no Ministério de Cordovil, para a glória de Deus, né? Hoje eu sou pastor também auxiliar, tal. A gente aí nessa pandemia não tem podido estar muito nativa, né? Mas eu já fui dirigente de congregação em São Paulo. E lá eu tratava com essas questões. Então chegou um rapaz, uma ocasião lá, um rapaz crente, temente a Deus, queria se batizar, só que ele tinha uma barba. Ele não queria tirar aquela barba de jeito nenhum. Eu fiquei olhando para ele ali no meio da mocidade, crente, orando, buscando a Deus e tal. E dali a pouco ele queria se batizar. Aí o que eu fiz? Primeiro, claro, eu me aproximei dele, mostrei para ele que eu era uma pessoa amigável, né? Conversei com ele sobre vários assuntos. Aí quando eu ganhei a confiança dele, que eu vi que ele estava disposto, eu percebi que ele era uma pessoa temente a Deus, chamei ele para uma conversa à parte e falei assim, meu jovem, você já percebeu que aqui nós temos uma maneira diferente, os jovens aqui não costumam usar barba? Eu percebi. Então, será que seria complicado para você? Seria Ele, não, demais. pastor,
Que é isso, pastor? Barba, isso aqui para mim, eu sou acostumado a usar, mas não, eu entendo perfeitamente. Agora, imagina se eu falo no púlpito, tem pessoas que estão aqui e tal, que não entenderam que o crente é e tal. Irmão, veja, uma palavra às vezes, e olha que eu sou uma pessoa que quando Deus me dá alguma coisa dura na palavra, eu falo, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio. Eu não me esqueço, um exemplo paralelo na família da minha esposa, um tio que ela tinha, que era espírita, convicto. Ele não queria ir à igreja de jeito nenhum, mas um dia conseguiram convencê-lo para ir ao culto, participar de um culto de domingo. Ele nunca tinha ido. Quando ele chegou naquele culto, ele ficou encantado. Ele viu as crianças cantando, ele viu a mocidade cantando, e ele comentou com os parentes, disse, olha, eu não imaginava que era assim, se eu soubesse que era assim, eu teria vindo antes, que coisa linda, as crianças cantando, olha a mocidade, que maravilha, que coisa linda, ele estava encantado. Mas aí chegou a hora da pregação. E quando chegou a hora da pregação, o pregador, logo no início, ele falou assim, você que não é crente, sabe o que você é? Você é um cavalo do diabo. Meu Deus, o homem se levantou, saiu pisando duro, nunca mais quis voltar a uma igreja. Nunca mais. Não, eu fui agredido e tal. Veja, é complicado isso. O obreiro ele tem que ter equilíbrio, tem que saber como se conduzir. Então, o que acontece? Nós não temos o costume de usar barba. É um costume, não é pecado. Tem presbiteriano que usa, aí os pastores presbiterianos usam barba e tal. Agora, é a posição deles, né? Às vezes, de lá para cá, vem alguma ironia, os assembleanos, kkk. Não se importe com isso, porque eles têm o perfil deles, nós temos o nosso. O nosso perfil é esse. Nosso perfil abarca teologia, a parte eclesiástica e a parte de usos e costumes. São usos e costumes. Isso aí tem, não é só nas igrejas, não. Isso aí tem no meio do direito. Veja se alguém vai comparecer numa audiência de bermuda e camiseta. Não, tem que ter, o advogado tem que estar trajado também de uma maneira, às vezes eles reclamam até, né? Mas eles têm, eu falo isso com conhecimento de causa, que a minha esposa trabalha nessa área, só que eles têm que comparecer com a roupa tal ali, adequada, né? Desculpa, pastor Arcos. Não, certa feita eu fui na Assembleia Legislativa em Curitiba, acompanhando o pastor Idecaso Takayama, e eu estava de camisa, só calça social, camisa, sapato e tal, e quando a gente foi para se dirigir para o plenário, o assessor dele, que era o irmão José de Paula, falou, não, mas tem que colocar gravata, se não tiver gravata não entra no plenário. Aí eu falei, tá bom, então me arruma uma gravata emprestada aí, porque eu tô sem gravata. E aí coloquei uma gravata para poder entrar no plenário da Assembleia Legislativa. Agora, infelizmente, tem alguns crentes que acham que pode ir de qualquer jeito para a igreja, né? E aí não tem como tolerar. De fato, não tem como. Meu pastor, nós vamos encerrar por aqui. A próxima pergunta que está aqui é assim, a Congregação Cristã no Brasil pratica a bibliomancia? Eles costumam abrir a Bíblia aleatoriamente e afirmam que é uma palavra de Deus revelada. Isso é correto? Essa pergunta vai ser a primeira da próxima live. A próxima live será quarta-feira, não é? Alguém perguntou ali, eu vi que foi respondido, mas toda quarta-feira, a partir das 22 horas, nós estamos aqui junto com o pastor Ciro para realizarmos essas lives e nós estaremos ainda nesse tema de práticas eclesiásticas, usos e costumes. Recentemente, nós criamos 5 temáticas e distribuímos todas as perguntas que os irmãos têm nos enviado dentro destas 5 temáticas. Então, agora nós estamos nesta práticas eclesiásticas, usos e costumes, e vamos responder as perguntas que estavam arroladas até aquela data nesta série. Olha o Coriolano aí, ó. Pronto. Coriolano está em QAP. Eu vi que ele está em QAP. Tá é o nosso irmão o o César, que é ali da cidade de Siqueira Campos, se não me engano, perguntou, cadê o pastor Coriolano? Aí o Coriolano falou, estou aqui, QAP. Eu falei, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Olha, para a gente é uma satisfação estar com cada um de vocês. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Amém. Só agradecer aí a presença de todos. Graças a Deus, uma ótima audiência que se manteve aí na média, porque às vezes tem picos, né? Mas eu percebi que a nossa live ela foi crescendo e se mantendo, né?
aí a audiência, isso é muito bom. Então, que Deus abençoe. Você que participou dessa live, por favor, divulgue, convide mais pessoas. A gente vê lives aí, irmãos, eu acompanho muita coisa, assuntos completamente desconexos, assuntos, assim, coisas absurdas até, com milhares de pessoas assistindo. Claro, são de gente famosa, tal, né? A gente aqui prima por uma mensagem equilibrada e isso muitas vezes não atrai atenção. Mas você pode convidar pessoas que são equilibradas também, que querem aprender o que é correto. Então, chame para a próxima live, quarta-feira, às 10 horas. Os assuntos aí são interessantes. São assuntos que geralmente as pessoas evitam. Aqui a gente não evita. Claro que a gente, às vezes, não consegue agradar a todos, né? Porque tem pessoas que têm uma posição mais extremada, há uma direção e a outra, e a gente procura ter uma posição mais equilibrada. Mas somos assembleianos raiz, né, pastor Arcos? Então, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Tem sido um prazer participar dessas lives do nosso CETADB, o Centro Educacional Teológico que mais cresce no Brasil. Inscreva-se para ser aluno do CETADB nos nossos cursos de teologia de nível básico, médio, avançado. Os cursos ministeriais de capacitação estão aí à disposição da igreja, dos nossos amados irmãos. Eu quero ainda mandar aqui um abraço para todos os nossos amados que estão conosco na live. Agora mesmo pediram. Manda um abraço para Cruzeiro do Sul, no Acre. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. A irmã Adriana Salvador, é raiz. Bahia. Está aí, ó, Cruzeiro do Sul, o Júnior Carvalho do Maranhão. Deus abençoe cada um dos irmãos, não é? E nós estaremos aqui. Eu vi que o Paulo também, lá de Pernambuco, Paulo, esteve com a gente aqui também. Ó, o Bruno aí, ó. Paulo recém-casado também, né? Vida de casado é muito bom. É isso aí. Eu vi que alguns irmãos perguntaram ali a respeito de jovens que estão vivendo Alagoas, uma vida Petrolina, desregrada. Nós temos também uma questão que vai entrar na live nessa área aí. Mas Deus abençoe. Os irmãos cearenses, não é? Os irmãos capixabas que estão com a gente, Deus abençoe. E os paranaenses? Estamos nós aqui, em nome de Jesus. O Senhor é conosco. Eu vou fazer uma oração e nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Não esqueça, irmãos, de entrar lá no site do CETADB, hein? O Monmarf colocou aí, ó. Pronto. cetadeb.com.br para se inteirar dos cursos e fazer cursos. A gente está aqui, desculpa eu falar assim, a gente está dando aula de graça aqui toda quarta-feira, mas com certeza retribua também. Faça o curso do CETADB aí, ó. Ajude o CETADB a crescer, a se fortalecer, para nós alcançarmos mais gente, mais pessoas, né? Porque o CETADB, claro, tem compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Amém. Olha aí, ó. Bahia, Rio Grande do Sul. Eu vi que passou aqui, deixa eu ajustar a minha tela aqui. Rapaz, o pastor Rivelino São José dos Campos abriu o núcleo dele recentemente lá, está com uma boa turma e estudando o curso básico de teologia em São José dos Campos. Vamos orar a Deus, pedir a sua bênção, a sua graça e nos despedir em Cristo Jesus. Amado Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos e somos agradecidos porque a tua boa mão tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, tem nos conduzido, tem dirigido as nossas vidas e por isso nós vivemos alegres com o Senhor em tua presença e ainda realizando a obra do Senhor. Sê com as nossas vidas, com a nossa família e abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor Ciro, saudação aí, Vargem Grande do Sul. Temos lá um núcleo, pastor Márcio, Deus abençoe. Saudação aí para a irmã Luciana, também para a irmã Júlia, não é? Para a irmã Júlia. Deus